Vamos então resolver o rascunho número 28, que se trata de um paralelepípedo oblíquo e pretendemos conhecer as coordenadas de um ponto desse mesmo paralelepípedo e cujo enunciado é o seguinte: determinar as coordenadas do ponto F, deste ponto F. Portanto, para calcular as coordenadas deste ponto F, né, podemos olhar para a geometria espacial e começar desde logo, relacionar o vetor OF como o somatório dos vetores OB mais BF. Contudo, como vamos ver à frente, e vai-se mostrar em pormenor, esta igualdade conduz-nos a uma identidade. Isto porquê? Porque o ponto F é desconhecido. Portanto, não podemos ir por aqui. A outra metodologia é utilizar o paralelismo do vetor OD com o vetor BF. Como nós podemos ver aqui, retirando o paralelepípedo, o vetor OD é paralelo ao vetor OF. Né? Portanto, esses são paralelos, dois vetores são paralelos, significa que as coordenadas, um dos vetores resulta da multiplicação do outro por um escalar. Né? Portanto, neste caso, nós vamos calcular primeiro as coordenadas do vetor OD, né? Que é fácil de calcular, e portanto depois vamos tentar calcular as coordenadas do vetor BF. Portanto, o vetor OD, como nós sabemos, tem origem no ponto O, de coordenadas 0, 0, 0, e na extremidade no ponto D, de coordenadas 1, 2, 1, 2, 2. Né? Como nós aqui facilmente vemos, o ponto D tem de coordenadas 1, 2 e 2. Não é? Portanto, as coordenadas do vetor OD é o diferencial entre as coordenadas do ponto de extremidade relativamente ao ponto de origem. Portanto, será 1 menos 0, 2 menos 0 e 2 menos 0. Portanto, isto conduz a um vetor de coordenadas 1, 2, 2. Não é? O vetor BF, que é o vetor paralelo ao vetor OD, vai ter de origem no ponto B e exterminado no ponto F. Isto é, coordenadas xb, yb, zb, exterminados no ponto de coordenadas xf, yf, zf. Portanto, do mesmo modo, nós sabemos que as coordenadas do vetor BF vai ser a diferença entre as coordenadas do ponto exterminado relativamente ao ponto de origem. Isto é, vai ser xf menos 3, yf menos 9 e zf menos 0. Não é? Portanto, é estas as coordenadas. Portanto, sabemos que os dois vetores são paralelos. Conhecemos o vetor OD. Sabemos, em termos gerais, as coordenadas, a relação das coordenadas do vetor BF com o vetor OD, né? Que é esta. Mas também sabemos que a coordenada Z do ponto F é igual à coordenada Z do ponto D. Isto é, porque, por causa da construção do próprio paralelepípedo, não é? Ele tem de base OA, BC, portanto, a outra face também é paralela a esta. Portanto, tem o mesmo Z. Portanto, ZD é igual a 2. Sabendo isto, e sabendo a relação de paralelismo, nós sabemos que as coordenadas são proporcionais. Isto é xf menos 3 está para 1, assim como yf menos 9 está para 2, assim como zf menos 0 está para 2. Substituindo o zf por 2, né, chegamos aqui a uma relação, podemos efetuar aqui duas relações, né, duas proporções, entre xf menos 3 sobre 1 e 1, não é? Que é exatamente entre a primeira e a terceira, e entre a segunda e a terceira. Isto é, entre yf menos 9 sobre 2 igual a 1. Resolvendo uma e outra, chegamos às coordenadas xf igual a 4, yf igual a 11. Já sabemos que o zf é igual a 2, não é? Portanto, não há dúvida que o ponto F tem de coordenadas 4, 11, 2. Portanto, aquele ponto. A segunda metodologia que nós falamos inicialmente e que poderíamos ser levados a utilizá-la é a questão do vetor soma. Não é? Este vetor, o vetor OF, é igual à soma do vetor OB mais o vetor BF. Contudo, nós temos dois parâmetros desconhecidos. Desconhecemos o primeiro membro, o vetor OF, porque não conhecemos o ponto F, e desconhecemos o vetor BF porque também não conhecemos o ponto F. Portanto, e como nós vamos ver, isto não nos serve a nada porque levar-nos-ia a uma identidade, né? Como nós podemos aqui ver aqui, né? De qualquer modo, só desenvolvendo um pouco isto, para ficar bem claro que numa situação dessas, desde que não haja outra relação entre os vetores, não é por aqui que nós devemos ir. Portanto, se o F é exatamente, e neste caso, as coordenadas de um vetor cuja origem é o centro, a origem dos eixos e a extremidade é um ponto,
ele coincide, as coordenadas do ponto coincidem com as coordenadas do vetor, né? Portanto, OF é exatamente igual a XF, YF e ZF. Assim como o B, que é a mesma coisa, está no plano, é igual às coordenadas do ponto B, isto é, 390. Portanto, sabendo a relação de soma, isto é, OF é igual a OB mais BF, substituído na forma, nós chegamos a esta identidade. XF é igual a 3 mais XF menos 3, YF é igual a 9 mais 9, YF menos 9 e ZF é igual a ZF menos 0. Ou seja, simplificando tudo, nós chegamos a esta identidade que não saímos daqui. Né? Podemos ainda determinar aqui o ZF, do mesmo modo sabemos que o ZF é igual a 2, não é? É igual o ZF é igual a ZD. Mas de qualquer modo desconhecemos isto, portanto não é por aqui que nós devemos ir. Só por uma questão de comprovação, sabendo as coordenadas do ponto F e substituindo nesta relação entre o vetor soma e os vetores parcela, confirmamos aqui que efetivamente o vetor OF tem coordenadas 4, 11, 2. Vamos ver então no GeoGebra este problema, dinamicamente, ver se em termos 3D melhora. Temos então aqui o paralelepípedo oblíquo, não é? Portanto, de base OABC. Conseguimos ver então o ponto F. É? Vamos retirar aqui o ponto F e o que é que verificamos? Verificamos aqui perfeitamente que o vetor OD é um vetor paralelo ao vetor BF. Não é? Isso, por outro lado, o vetor OF é igual ao somatório do vetor OB com o vetor BF. Mas como vimos, esta segunda metodologia não pode ser utilizada. Porquê? Porque nós temos duas incógnitas nesta equação. Nós temos aqui que OF é igual a OB mais BF. Mas como nós conhecemos o ponto F, e neste caso só conhecemos o ponto O, desconhecemos o vetor OF. Por outro lado, no segundo membro, conhecemos o vetor OB, né? O B é conhecido porque é um vetor no plano XY, 390, mas desconhecemos as coordenadas do ponto F, logo desconhecemos o vetor BF. Sendo assim, a equação OF é igual a OB mais BF, não é possível, vai nos conduzir a uma identidade, né? Não é por aqui que nós temos que ir. Nós temos que ir por esta outra metodologia, isto é, o vetor OD é paralelo ao vetor OF, e sendo paralelo, significa que o OF resulta da multiplicação do vetor OD por um escalar, ou seja, por um número k. Podemos retirar aqui a base e, portanto, vemos perfeitamente o vetor, o conjunto de vetores. Podemos ver então a vista de cima, não é? E vemos perfeitamente que o vetor OD é paralelo ao vetor OF, não é? Vista de frente, não é? E vista do lado direito, não é? Como vemos, o vetor é paralelo. Podemos ver também o paralelepípedo da parte de cima, não é? E da parte de frente e do lado direito.